o gerar ideias, né? Bem que a gente queria, então, esse oráculo ou essa bola de cristal que nos dissesse para onde ir, o que eu devo fazer, o que eu devo criar. Só que não tem, né? Tá aqui, tá do lado de dentro, tá com a gente. Só que é mais complicado, às vezes, a gente acessar. Essa semana eu adoro olhar filme infantil também. Eu acho que eles sempre trazem aprendizados fantásticos, assim. E essa semana eu e o Daniel, a gente olhou 2 filmes que são mais, assim, infantis, que ganharam uma nova versão aí da linha da Disney, que foi o Aladdin e o Rei Leão. Foi os 2 filmes que a gente olhou essa semana. E o Aladdin, ele vem cheio de aprendizados, né? E aí eu fiquei agora pensando aí, quando eu tava separando aqui os detalhes que a gente ia usar, a atividade que a gente vai fazer para essa live, e eu fiquei pensando muito na questão do Aladdin, porque até o Aladdin, que tinha 3 pedidos para fazer lá para o gênio, abriu mão, porque sabia que não adianta, se a gente tem todas as coisas na nossa mão, nem sempre aquele é o melhor caminho. Nem sempre é exatamente isso que vai nos trazer a felicidade. E se a gente tivesse todas as respostas na nossa frente, se a gente tivesse tudo ali, junto com a gente, será que a gente ia realmente ser feliz, estar feliz com tudo que a gente tem? Ou será que a gente ia também manter esse questionamento, né? E o filme, o Aladdin, ele vem muito com isso de mexer com a nossa fantasia. Então tá, eu vou poder realizar os meus pedidos, vou poder realizar tudo que eu quero. E aí ele vê num determinado momento que se ele se realizar, mas não puder contribuir com a felicidade do outro, exatamente, Adri, talvez a gente não daria tanto valor. Não daria tanto valor. Então, a gente se questionar, a gente olhar para dentro, a gente olhar com carinho para as nossas questões, para a questão de autoconhecimento, saber quais são os nossos medos, nossos receios e também as coisas boas que a gente tem, a gente encontrar os nossos pontos fortes, eles fazem parte do nosso processo, fazem parte da descoberta, da gente entender para onde ir, para onde que eu tenho que caminhar. Talvez, inclusive, faz parte do processo essas mudanças no caminho. Às vezes a gente pega um rumo, acha que vai ser aquilo ali, é ali que eu vou seguir, chega lá no meio, acontece alguma coisa, parece que desmorona, e aí talvez te fortalece, talvez tenha grandes aprendizados, e aí você vai de novo, e vai de novo. E aí às vezes vai mudando um pouco a rota, às vezes vai indo para um outro lado, que talvez tu nem esperava. Talvez nem era exatamente aquilo que tu estava imaginando. Mas só o fato de tu ter olhado para esse outro ponto, ter olhado para esse outro lado, fez com que tu visse coisas que talvez tu nem imaginava. Fez com que tu descobrisse um mundo que talvez tu não imaginasse. Eu tive vários momentos da minha vida onde eu passei por mudanças e eu acredito que eu tô sempre numa constante modificação, numa constante mudança, que a gente está sempre evoluindo e eu tô aprendendo o tempo todo, ajustando a rota o tempo todo. O caminho do GPS tá lá, o destino é felicidade. Mas ele tá toda hora recalculando rota, recalculando rota. E às vezes acontecem coisas, né? Como a gente está passando agora, situações aí que para todo mundo, né? Tá num momento onde a gente precisa fazer uma reavaliação, onde a gente precisa reajustar e talvez inclusive enxergar tudo isso como uma oportunidade para mudar o que você precisa mudar, para olhar com carinho para dentro. Para olhar para o que é suas paixões, os seus talentos, como trocar isso com o mundo de outras formas.
como que a gente troca isso, como que a gente pode colocar isso para o outro. Então, hoje eu trouxe para o Descomplica uma atividade para a gente ir modelando e chegar num ponto da onde eu posso fazer uma conversão, uma sinergia de ideias. É uma atividade de formar um banco de ideias. E para isso, o que você vai precisar é um papel, uma folhinha de papel, uma caneta, um lápis aí e pelo menos algumas canetas coloridas, né? Uma, duas aí, para que tenha algumas cores diferentes. E o primeiro ponto que a gente vai fazer é pensar em quais são as nossas paixões. O que é aquilo que faz com que o meu coração bata ainda mais acelerado quando eu tô fazendo aquela atividade ali? O que me faz pulsar? O que faz eu entrar naquele estado de flow, sabe? O estado de flow é quando a gente não vê a hora passar. Tá ali fazendo e aí passa, quando eu vi, já foi. E talvez isso pode ser uma atividade que você já faça profissionalmente ou que você faça com alguém da sua família, ou pode ser algo que seja simples, mas que te coloca parece que nesse estado meio de transe, assim, onde você tá vivendo aquela experiência e você esquece do mundo ao seu redor. Esses são aqueles momentos onde a gente está vivendo a paixão, né? Sabe como num relacionamento, quando você se apaixona, parece que não existe mais nada. Você vai para dentro daquela bolha, fica ali vivendo aquele relacionamento. Então, é mais ou menos isso. Então, a gente vai pensar em atividades que tenham a ver com essa paixão. O que você lembra aí que vem na sua mente que está relacionado a paixões, coisas que você ama fazer. E aí você pode ir listando nessa folha de papel essas atividades, essas coisas que você faz no seu dia a dia, que você ama fazer, que é aquilo que você tá ali, conectado, que parece que é você e aquilo ali e você se esquece do mundo. E talvez pode ter uma, duas, três, quatro, quantas você quiser aí. Vai listando essas atividades. Nem todas as vezes que a gente pensa numa determinada coisa que está ligada a uma paixão, que está ali, que é alguma coisa que pulsa, nem sempre isso está ligado a alguma coisa que é do nosso trabalho. Pode ser um hobby, pode ser uma atividade de casa, pode ser uma brincadeira com os filhos, pode ser uma brincadeira... Eu não tenho filho ainda, né? Mas pode ser uma brincadeira com cachorro, pode ser uma atividade que você faça que talvez não tenha nada a ver com alguma tarefa. Pode ser simplesmente algo que você gosta de fazer. E aí você vai listando essas coisinhas aí. E aí, agora, você vai pensar coisas que você sabe fazer, que você sabe como fazer. Que coisas que você conhece, que você domina, que você sabe como é a técnica, que você sabe fazer aquilo ali bem, vai ter um bom resultado. Paty, para você que está chegando agora, ó, a gente está fazendo uma listagem aí para construir o nosso banco de ideias, tá? Então, a gente está listando aí primeiro a parte das coisas que a gente ama, aquilo que a gente é apaixonado, que entra no estado de flow. E agora a gente vai listar, então, as coisas que a gente sabe fazer. Claro que a gente vai fazer essa atividade assim meio junto, mas todo esse processo depois você pode fazer aí com calma. Na realidade, agora é só para a gente ter um entendimento, tá? Do que é essa... É quase um briefing, assim, do que eu posso fazer para juntar aquilo das coisas que eu gosto e casar ideias aí para um novo projeto, tá? Então, depois que você listar as coisas que você sabe, que você tem uma habilidade, que você sabe como realizar, você vai, então, para coisas que você já viveu, experiências que você já teve
e que de alguma forma te transformaram. Experiências que talvez você tenha vivido na sua vida e te impactaram. Coisas que você viveu e que mudaram o rumo das coisas na sua vida. Talvez isso esteja ligado a uma viagem, talvez isso esteja ligado a um curso que você fez, ou talvez tenha ligado a uma pessoa que te deu algum aprendizado. Talvez você possa colocar tudo isso nessa lista também. Não fica muito se restringindo à quantidade, tá? Vai colocando, vai colocando. E aí depois que você pensar aí em experiências que você tenha vivido, coisas que você tenha vivido, quais foram os aprendizados que você teve na sua vida? Aprendizados que fizeram com que você mudasse. Aprendizados que você carrega, que você transmite, que você acaba falando para outras pessoas. A Adriana, que está junto com nós aqui, eu tenho um aprendizado que para mim ficou muito, muito, muito marcado da época que eu era aluna, que foi o Gentileza Gera Gentileza. É um dos maiores aprendizados que eu tive de vida e que eu aplico na minha vida. Então, quantos aprendizados às vezes a gente teve com uma pessoa que tem um trabalho que a gente se inspirou, que tem algo que fez com que a gente tivesse uma percepção diferente de mundo, né? E da Adri foi, aí teve o Gentileza Gera Gentileza até hoje, assim, às vezes eu tenho lá, inclusive, um dos adesivos ainda. Até hoje ela usa, olha que legal. Então, os aprendizados são isso, quando a gente tem algo que marcou muito, e aí eu repito, né? Aquilo ali me fortalece, me torna para uma crença positiva, me torna para uma afirmação que às vezes eu passo adiante, que eu passo para outras pessoas. Então isso vai fazendo com que eu me transforme e também vá transformando o mundo, porque daí aquilo ali fez tanto sentido para mim que eu compartilho. Esses são os aprendizados. E aí depois você vai poder pensar em experiências, questões mais técnicas, que conhecimentos técnicos que você tem. O que você conhece, que você tem habilidade com aquilo ali. Qual é uma técnica que você aprendeu, uma ferramenta que você sabe usar, que te ajuda no teu dia a dia ou que já fez parte do teu profissional. Então vamos lá, hein? Quais são as coisas que você ama? Quais são as coisas que você sabe fazer? Que são seus talentos? Que são aquilo que, sabe, parece que vem de forma natural. O que você já viveu, experiências que você já viveu. Cris, a gente está fazendo uma lista aí, tá? Então a gente está fazendo uma lista para criar o nosso banco de ideias. Então se você quiser pegar um papel, uma caneta e ir listando. Aí depois, o que você aprendeu, né, com essas experiências? Quais foram os aprendizados que você teve, que você carrega com você e que você fala para outras pessoas? E depois, aquilo que você conhece, que ferramentas que você conhece, que técnicas que você conhece. E aí a gente tem aí alguns grupos, né? A gente tá ali com 5 grupos diferentes. Então, o que a gente ama, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente já viveu, as nossas experiências, aprendizados que a gente teve, e aí o último grupo, aquilo que a gente conhece. Quais são as ferramentas, quais são as habilidades, competências que eu tenho. E aí você vai listando tudo isso. Lista o que você ama, lista aquilo que você sabe,
aquilo que você já viveu de experiências, as coisas que você já aprendeu com isso e o que você conhece. Quais são aí as ferramentas e as técnicas que você conhece. E aí, tendo essa lista, e você pode escrever, certo? Pode ir fazendo. Claro que depois que a gente terminar a live aí vai surgir outras ideias, deixa essa lista sempre aí de ladinho para você volta e meia retomar ela, porque ela pode realmente trazer outras informações em outros momentos. Mas nessa lista aí a gente tem muitas coisas que estão ligadas aos teus valores, aquilo que tu acredita, aquilo que te faz bem, as experiências que tu mais gostou de passar. Então a gente tem várias ideias aí, a gente está gerando ideias. Isso tanto faz se tá ligado ao profissional ou não. Às vezes não tem nada a ver com o nosso profissional, às vezes não tem ligação nenhuma. Ela pode fazer parte da nossa vida pessoal, pode fazer parte da nossa vida profissional. Tanto faz. E aí a gente vai listar então, olha ali do Rode. Vamos listar então as nossas habilidades, o que a gente chama fazer, os nossos talentos naturais e essas ferramentas, certo? A gente tá com essa lista aí. Essas experiências que a gente viveu são experiências que tiveram esses momentos de transformação, certo? Essa lista é legal que você chegue mais ou menos em 50 itens. Pelo menos 50 itens. A gente separou aí mais ou menos em 5 grupos, que é para você ir colocando o que você lembra aí dentro desses grupos, tá? Então, primeiro, as coisas que eu amo. Segundo, as coisas que eu sei fazer. Terceiro, as coisas que eu vivi, as experiências. Quarto, aquilo que eu aprendi. E quinto, aquilo que eu conheço. Quais são as ferramentas que eu conheço, quais são as técnicas que eu conheço. 5 grupos. Se você conseguir fazer aí 10, né, em cada uma, você tem aí os 50 itens, tá? Então, realmente é uma lista que vai crescer, não é uma lista que a gente vai fazer agora de uma hora para outra, certo? E pode ser que ela cresça ainda mais depois. E aí você vai pegar uma ideia de cada um desses grupos e vai criar um novo grupo com 5 ideias, certo? Você vai criar aí 5 grupos diferentes com variações de ideias. Quando você fizer esse novo grupo com essas combinações, aí você vai selecionar desse grupo, você vai solucionar 2 coisas que talvez assim são as suas combinações favoritas. Sabe? Esse grupo aqui ficou mais a ver comigo. Então eu vou selecionar 2 grupos que parece que a combinação funcionou melhor. A combinação do que eu amo fazer, com o que eu sei fazer, com o que eu já vivi, com o que eu aprendi e com o que eu conheço, combinou melhor. Então aí é meio que intuitivo mesmo. Você vai ter que ver o que parece que entrou melhor na conta aí, né? E aí tu vai abrir um questionamento. O que dessas coisas que estão dentro desse grupo, desses 2 grupos que eu selecionei, o que dessas coisas podem me trazer um retorno e reconhecimento financeiro? O que eu poderia compartilhar que poderia me gerar um retorno financeiro, um reconhecimento financeiro desses 2 grupos. Aí você vai ver, talvez tenha um grupo que vai funcionar melhor, talvez tenha um outro grupo que vai ter coisas que combinam bastante, mas que talvez não trariam isso. E aí desse grupo que para você funciona melhor, você vai escolher 3 dessas atividades. 3 dessas atividades.
E aí dessas 3, você vai ver uma forma de criar uma combinação delas, uma sinergia. Ai, Cris, complicou? Como é que faz isso? Então, por exemplo, tá? Eu atendi há um tempo atrás agora uma cliente que trabalha, na realidade, com venda de seguros, certo? Que é um tipo de serviço que trabalha com uma prestação de serviço, né? Não é tem um produto, mas é principalmente uma prestação de serviço. E aí ela tinha uma paixão gigante por viagens. E ela não conseguia de início enxergar qual a possibilidade que eu tinha de falar de viagens e falar de seguros. Mas quem viaja faz seguro, certo? Às vezes eu preciso deixar a casa, eu preciso deixar... Às vezes eu saio com um carro, eu preciso estar com um carro assegurado para poder viajar. Às vezes eu viajo para o exterior, eu preciso de um seguro médico hospitalar no exterior. Então tem várias coisas que estão relacionadas aí com viagens. E aí ela descobriu que tinha um ponto que ela adorava escrever. Estava entre uma das paixões dela. E aí a gente juntou isso numa ideia que dava para construir um blog de viagens onde ela falava da importância de ter o seguro dentro da viagem. E aí então eu abri um tipo de conteúdo para que ela gerasse conteúdo para gerar clientes. Então isso é uma ideia de como isso conversou, como que isso se encaixou em sinergia. Outras possibilidades. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu amo fazer N coisas diferentes. N coisas diferentes. Mas eu já trabalhei em várias coisas diferentes também. E já variei muito as possibilidades que eu tinha dentro de um mesmo trabalho, inclusive. Quando eu trabalhei com eventos, que eu tinha um salão de festa, eu amava a parte de criação, mas eu também amava a possibilidade de ajudar a pessoa a organizar aquele evento. Então eu cuidava da parte de criação de projeto e cuidava da parte de cerimonial, de organização. Só que depois de um tempo, aquilo começou a ficar meio pesado, que é onde a gente faz a parte de reavaliar. Então, o que eu fiz foi ir modificando pontos. Então, quando eu retomei um braço de eventos dentro da minha empresa, eu retomei com a parte de organização mais esquematizada para que eu pudesse trabalhar na criação. E aí, quando eu entrei para a parte de criação, eu peguei coisas que eu amava fazer, que era trabalhar com cerâmica, que era trabalhar com a parte de estruturação, de cores, combinações, que eram coisas que eu tinha da faculdade de artes, aí, Adriana. Então eu juntava ideias que eu tinha de trabalhos meus dentro da parte de criação para festa. E às vezes eu tinha umas ideias mirabolantes, a minha equipe sabe aí, o Cris também que trabalhou comigo já, sabe que as ideias eram meio mirabolantes, às vezes tinha que inventar muita moda para a coisa acontecer. Então isso é a parte de sinergia, onde a gente consegue conectar uma ideia com outra. E aí quando eu tenho isso, quando eu chego nesse denominador comum, eu começo a entender que eu posso misturar coisas e gerar uma nova possibilidade. Então eu posso gerar conteúdo através de combinações de ideias. Eu posso gerar um tipo de produto combinado. E eu posso também usar essa mesma técnica aplicando isso, por exemplo, numa pessoa, aplicando isso num cliente. E quando eu aplico isso com o cliente, eu vejo quais são as necessidades dele, o que ele gosta de fazer,
como que ele gosta de fazer, o que ele precisa ter para conseguir realizar as experiências dele. Então eu questiono, em vez de eu buscar em mim o que eu posso oferecer, eu questiono, eu jogo para o outro. E aí eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Eu questiono e aí conecto informações para gerar uma nova possibilidade. Eu faço com que isso se converse. Eu vou usar habilidades, vou usar talentos que eu tenho misturado com outras coisas. E às vezes a gente acha que a gente tem que ter tudo isso no profissional. Às vezes a gente acha que tudo tem que estar ligado no nosso profissional para que a gente se sinta bem, para que eu me sinta feliz. Às vezes eu acho que eu tenho que estar super bem profissionalmente, fazendo tudo que eu amo, para que eu me sinta feliz. Só que às vezes, mesmo as atividades que são aquelas que a gente ama, tem partes que a gente não gosta de fazer. Tem partes que a gente vai ter que passar por elas para que a gente possa ter aquela felicidade de conseguir realizar as coisas que a gente ama de fato. É como um relacionamento. Quando a gente tá com uma pessoa, ela vai ter pontos negativos. Pontos que talvez você não concorda. Mas faz parte do relacionamento que você lide com isso. Faz parte do relacionamento que você passe por cima de algumas coisas se você realmente ama aquela pessoa. Se você ama seus pais, seus filhos, seu marido, você vai passar por cima desses pontos que são difíceis porque o amor é maior. Então eu vou lidar com esses problemas de outra forma. E assim também é no nosso profissional. Eu vou lidar com a parte burocrática, digamos assim, de outra forma, porque eu vou estar bem fazendo aquilo ali. E talvez vão ter grupos desse exercício aí, aonde você vai fazer essa combinação, que talvez vão funcionar melhor para um hobby, para um passatempo. Talvez vão funcionar melhor para que você se permita vivenciar e revivenciar essas experiências. Então, bem que eu queria que a gente tivesse aí a bola de cristal e o oráculo. Mas é trabalho duro mesmo. É trabalho de pesquisa, é trabalho de referência. É você ir atrás do que estão questionando. Aí você chega aí numa ideia, certo? Chegou aí num ponto, cheguei nisso, ok. Como que eu valido essa ideia? Como que eu vejo se realmente dá para mim oferecer isso no mercado, se dá para mim colocar isso para frente, se tem a ver? Agora daí seria o momento de você questionar, de você perguntar para amigos, de você colocar isso como uma pesquisa no Google para ver o que vai aparecer listado logo abaixo disso, porque quando a gente coloca lá a pesquisa no Google, a gente coloca ali o termo que a gente quer pesquisar dentro do quadradinho e vai aparecendo embaixo uma sequência de coisas que as pessoas estão buscando que são exatamente relacionadas com aquilo que você está pesquisando. As pesquisas mais realizadas vão aparecendo logo abaixo. Então tem formas de você começar a validar, de você questionar. Faça um grupo de amigos que você acredita que comprariam a sua ideia, que já te conhecem, já conhecem seus talentos, já conhecem aquilo que você faz e questiona eles. Se eu tivesse com essa ideia aqui, para comercializar isso daqui, se eu vou transformar isso num serviço, numa espécie de consultoria ou mentoria ou uma aula, ou se eu vou fazer isso um produto, fulano, você compraria esse produto? O que para você teria que ter a mais
para que eu comercializasse esse produto aqui e fosse algo que você realmente quisesse? Então questiona suas ideias, deixa as coisas amadurecerem, mas é importante gerar ideias. E geralmente novas ideias são criadas quando elas são combinadas. Quando a gente pega algo que já existe e remodela, enxerga de outro jeito, modifica o ponto de vista. É aí que surge novas ideias. É aí que a gente vai olhando o mundo com outras cores. E aí, às vezes, você já tem um negócio, você já tem algo no que você trabalha e você quer dar uma nova cara. Ou talvez você precisa dar uma outra visão. Você precisa tornar aquilo ali ainda mais interessante. Então, é o momento de você fazer essa análise, fazer essa lista. Então, eu vou listar esses pontos e ver do que eu posso falar que tem a ver comigo, que vai estar linkado com o meu projeto, vai estar linkado com o meu produto, com o meu serviço. Quando eu entro nessa conversão, quando eu entro nessa combinação, eu estou combinando as minhas experiências. Eu estou tornando o meu negócio ainda mais único. Porque ele vai estar combinado com os meus talentos, vai estar combinado com o que eu já vivi, com o que eu já aprendi, com o que eu amo fazer. Ele vai estar com aqueles 5 itens que a gente falou dos grupos. Então, se eu faço essa combinação de ideias, vai ter tudo a ver com o que é os meus valores, com aquilo que eu acredito, e o negócio vai ter a minha cara. Porque vai estar de acordo com as coisas que eu vivo. E é exatamente nisso que as pessoas se apaixonam. É exatamente nisso que as pessoas se encantam. Porque tornou aquilo ali único. Porque tornou aquela ideia única. Então façam essa lista aí para vocês realmente enxergarem possibilidades, enxergarem novos pontos de vista, criarem novas ideias, gerar o banco de ideias para que você possa fazer as combinações. Então vamos repetir lá, tá? Você vai fazer uma lista primeiro, tá? Com as coisas que você mais ama, com as coisas que você sabe, que são aquelas coisas que são talentos natos já de você. Aquilo que você já viveu, experiências que te transformaram, aquilo que você aprendeu, quais foram os aprendizados que você teve e, por último, aquilo que você conhece, quais são as ferramentas e quais são as técnicas que você conhece. Aí o ideal, claro que não tem um número exato, mas é legal que você tenha bastante coisa. Então, se você conseguir fazer aí 10 itens de cada um desses pontos, você daí vai fazer a separação dos grupos. Então, eu vou pegar uma ideia de cada grupo, faço uma nova combinação. Combinou esses 5, combinei 5 elementos, eu vou ter lá 5 grupos, certo? Aí, desses grupos combinados, você vai escolher aí 2 que tem mais a ver com você, que você acha que tem mais sintonia com o momento que você está vivendo, com as coisas que estão acontecendo agora. Desses 2 grupos selecionados, você vai ver qual que te daria mais retorno e reconhecimento financeiro. Escolheu esse grupo, 3 ideias. 2 ideias que você possa combinar. Às vezes eu tenho uma ideia e eu vou ter um valor por trás. Vou ter algo, por exemplo, um aprendizado que tá a ver ali com aquela ideia ali. Então é um exercício para você encontrar
um ponto de conexão entre ideias aí. Você vai gerar um banco de ideias para combinar ideias. E aí, combinando, talvez você tenha aí possibilidades de novas e novas ideias. Certo, gente? Tem alguém que ficou com alguma dúvida? É lista, tá? O segredo é fazer lista, 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 lista. Listar as coisas que a gente ama, listar as coisas que a gente sabe, listar as experiências que a gente já viveu, aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente conhece. Listar, listar, listar. Quanto mais itens tiver nessa lista, melhor. Quanto mais coisas eu conseguir listar, melhor. Mais combinações eu vou gerar. E gerando essas combinações, eu vou organizar as minhas ideias aí de como que eu posso fazer combinações, inclusive para gerar novos projetos. Que não sejam novos projetos, podem ser também novas possibilidades de conteúdo. Talvez você possa criar um tipo de mentoria, ou você possa criar um tipo de curso, ou você possa gerar novos produtos, novos serviços, certo? Então, essa é uma técnica para que você possa gerar um banco de ideias com combinações. E aí a gente vai combinar principalmente aí esses 5 itens. Tá bom? Quem ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Todo mundo acenando. Amanhã a gente tem um super bate-papo com a Suelen, que é psicóloga cognitiva, onde a gente vai falar aí sobre criatividade e atenção plena. E vai ser muito bacana. A Su tem eles também trabalham com a parte de atividade física, então tem muito essa questão também de conexão aí entre corpo e mente. A gente vai falar um pouco disso daí. E amanhã de manhã, às 10h05, a gente tem aí a nossa 4ª aula da Maratona Empreendedora Criativa. E amanhã a gente vai entrar, então, nessa parte um pouco mais técnica, que é na questão de identidade visual. Que bom! Obrigada, Adriana! As listas são fantásticas, fantásticas, fantásticas. Tudo que é lista, né? Então, nesse momento, eu acho que a gente está justamente olhando para dentro, para se reinventar em vários pontos. E as listas são fundamentais para a gente fazer isso. Certo? A Adriana com certeza vai usar as listas dela cheias de canetinhas coloridas aí, ó. Cheia de ideias. Tá bom? Então vamos lá, gente. Agora é hora de fazer listas e combinar aí para que a gente possa encontrar novas formas de ver essas ideias, de transformar e ajudar também outras pessoas a enxergarem o mundo de outra forma, enxergarem o mundo um pouquinho pelos nossos olhos também, tá bom? Grande beijo então, a gente vai ficando por aqui.